Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a função selo elétrico. No vídeo passado, nós tínhamos transformado um circuito puramente pneumático em um circuito eletropneumático. Porém, nós não tínhamos mudado as características dos elementos pneumáticos que nós tínhamos. Por exemplo, nós tínhamos uma válvula, a válvula 1V1, ela era acionada por duplo piloto. Nós transformamos essa válvula em um acionamento por duplo solenoide e fizemos o nosso circuito elétrico para comandar o funcionamento do meu circuito pneumático, ok? Porém, nós falamos que essa válvula ela é conhecida como válvula de memória. Por quê? Ao receber um pulso em uma das solenoides, a minha válvula memoriza aquele sinal e fica naquela posição. Por exemplo, o último sinal que essa válvula recebeu foi na solenoide 1Y2 e ela vai se manter nessa posição enquanto ela não receber um pulso na solenoide 1Y1. Então isso facilita no controle, porque ao pressionar o botão ou um sensor for acionado e mandar somente um pulso para a minha bobina, para a minha solenoide da válvula, a válvula já vai acionar, atuar e mandar o meu atuador ir para a posição que eu quero, ok? Porém, e quando eu não tiver essa condição? E quando eu tiver, por exemplo, um recurso onde a minha válvula não seja duplo solenoide, ela seja simples solenoide? Como que eu consigo fazer essa memorização da minha válvula sem que o operador tenha que ficar com o botão pressionado? Então vamos transformar esse circuito em um circuito com uma válvula simples solenoide e vamos entender como funciona a função selo elétrico na parte de comandos. Já temos aqui então o nosso exercício montado, nosso circuito montado, tanto a parte pneumática quanto a parte elétrica. Porém, fiz aqui a modificação, a válvula deixou de ser acionamento por duplo solenoide e se transformou em uma válvula com acionamento por simples solenoide. Não tenho mais o 1Y2 do outro lado da minha válvula para reposicionar ela. Agora quem reposiciona a minha válvula? A mola. Só que fisicamente, agora eu não posso simplesmente mandar um pulso para a solenoide 1Y1. Eu tenho que manter essa solenoide energizada até que o meu atuador complete o ciclo dele, tocando no fim de curso, ou que alguém acione o botão de emergência para fazer ele retornar. Então a bobina solenoide 1Y1 tem que se manter energizada. Só que não é viável que o operador fique pressionando o botão S1 e o botão S2 até que esse ciclo se acabe. Aí entra o selo elétrico. O selo elétrico é como se fosse um sinal de memória. Ele mantém o meu relé energizado até que se cumpra todo o processo que eu quero no meu circuito. Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho as condições do botão S1 e do botão S2. Botão S1 e botão S2 ligado em série faz aqui para mim uma lógica E. Os dois precisam ser pressionados para que passe corrente elétrica por essa linha. Por enquanto vamos esquecer aqui esses dois elementos, daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre eles. Passando corrente elétrica por essa linha, energizo o relé K1. Relé K1 energizado, todos os contatos que o meu relé tenha vão comutar, ou seja, contatos que são normalmente abertos vão fechar, contatos que são normalmente fechados vão se abrir. Então na linha 2, onde eu tenho um contato aberto de K1, vai fechar, permitindo que flua corrente elétrica por esse caminho. Na linha 4, onde eu também tenho um contato de K1, vai fechar, passando corrente elétrica aqui, mantendo a solenoide 1Y1 energizada e a minha válvula com a posição, mudando de posição, permitindo a passagem de ar de 1 para 4 para o meu atuador avançar. Ok? O operador despressionou os botões. Essas condições de S1 e S2 não são mais verdadeiras. Rompeu a passagem de corrente elétrica por essa linha.
Só que uma vez que o relé K1 foi energizado, o impulso que ele recebeu já foi suficiente para fechar os contatos e permitir que flua a corrente elétrica por aqui, mantendo o relé K1 energizado. Isso é o meu selo elétrico, ele memoriza, ele mantém o meu relé energizado até que eu queira ele energizado, ok? Agora a gente vai discutir um pouco dessas duas formas de fazer o selo, desliga dominante e liga dominante. Isso vai depender do circuito e da ocasião, é lógico, mas essa condição de desliga ou liga dominante, quem influencia agora é a condição de retorno do meu atuador. Ou seja, eu quero que o meu relé K1 fique energizado até que ponto? No nosso caso, até que o botão de emergência seja acionado. Ao pressionar o botão de emergência, relé K2 se torna verdadeiro, interrompendo então a passagem de corrente elétrica por essa linha. Ou, quando o atuador estiver completamente avançado e tocar no fim de curso 1S2, também essa linha deixa de ser verdadeira. Então eu tenho aqui as condições de retorno do meu atuador, de desenergização do meu relé K1. Como nesse caso, nesse exemplo, eu coloquei as condições de retorno do meu atuador na mesma linha do relé, eu tenho essas condições sendo dominantes. Então, a condição de desliga o meu selo é dominante ao meu circuito. No circuito ao lado, eu tenho as mesmas condições. Botão de emergência energiza relé K4, 2S2, fim de curso que verifica se o atuador 2 está completamente avançado. Ok? Só que ao invés de colocar essas condições na mesma linha do relé, coloquei essas condições na mesma linha do selo. Também vai funcionar, só que nesse circuito os botões de liga é que são dominantes. Vamos fazer aqui a simulação para a gente entender melhor como isso funciona. Iniciada a simulação, vou colocar aqui o passo individual para a gente conseguir acompanhar melhor como funciona o selo. Pressiono o botão S1, sou obrigado a pressionar o botão S2 para que essa linha seja verdadeira. Então tenho lá a minha condição de E, minha condição S1 e S2, uma lógica E. Simular até a mudança. Ao pressionar então o botão S1 e botão S2, vejam, a linha se tornou verdadeira, a linha 1 se tornou verdadeira, energizando o relé K1. Quando eu energizei o relé K1, comutei os contatos. Contato de K1 da linha 2 se fechou, permitindo passagem de corrente elétrica por essa linha. Contato aberto de relé K1 na linha 4 também fechou, energizando então a solenoide da válvula. Vou despressionar o botão S1 e S2. Olha o que acontece, ó. Botão S1 e S2 desacionados, porém, contato de K1 da linha 2 mantém K1 energizado, ainda é verdadeiro, mantendo a solenoide da válvula energizada, mantendo a válvula na posição onde permite a passagem de ar de 1 para 4, mandando o meu atuador avançar até chegar no fim de curso. Quando tocou no fim de curso 1S2, contato do fim de curso 1S2, que era fechado aqui na linha 1, abriu. Abriu e não permitiu mais a passagem de corrente elétrica por essa linha. Quando ele quebrou aqui a passagem de corrente elétrica, ele parou de energizar o relé K1, mandando então os contatos de K1 para a posição inicial, ou seja, quebrou o selo que nós tínhamos feito. Ao fazer isso, a mola vai reposicionar a válvula 1V1, mandando ar de 1 para 2 no meu atuador e o meu atuador retornando novamente. Ok? Então essa é a função do selo elétrico. Pressiono lá S1 e S2 somente com um pulso, meu atuador avança até finalizar o ciclo que eu quero na lógica do meu circuito. No nosso caso, até fim de curso 1S2 ser acionado
ou botão de emergência pressionado. Botão de emergência pressionado, no nosso caso aqui, abre o contato de K2 e não permite mais a passagem de corrente elétrica, ok? Vejam que o circuito liga dominante também vai funcionar. Eu vou pressionar S3 e S4, o atuador avança até tocar o fim de curso, toca no fim de curso, retorna para a posição inicial, certo? Se estiver avançando e eu apertar o botão de emergência, ele retorna onde ele estiver. A diferença está exatamente na condição de retorno. No nosso primeiro caso, como o desliga é dominante, se eu pressionar o botão de emergência aqui, vou pegar o botão de emergência como exemplo, pressiono o botão de emergência, mesmo que eu acione S1 e S2, o meu atuador não avança, mesmo que eu mantenha S1 e S2 acionados, energizados. Por que o atuador não avança? Porque nessa condição aqui, a minha função de desenergizar o relé, de desligar o meu circuito, ela é dominante. No circuito ao lado, pressiono o botão de emergência e vou acionar S3 e S4. Mesmo com o botão de emergência pressionado, vejam que o meu atuador avançou enquanto eu mantive os botões pressionados. Por quê? Nesse circuito, o botão de emergência ele é responsável por desligar o selo, mas ele não é dominante em relação ao meu relé. A função liga ela é dominante, mesmo que o botão de emergência esteja pressionado. Ok? Bom, pessoal, queria explicar um pouco melhor para vocês então como funciona a função selo elétrico. Acho que deu para entender legal a diferença do desliga dominante para o liga dominante. Então, mais uma vez, queria mostrar para vocês como o FluidSim é uma ferramenta que auxilia muito em projetos. Eu quero projetar e testar para ver se o meu circuito vai funcionar ou não. Eu consigo verificar a otimização dos recursos que eu tenho e verificar a melhor forma de montar um determinado circuito, seja simplesmente pneumático, seja eletropneumático ou de qualquer outra tecnologia. Mas eu consigo, além de dimensionar, fazer a simulação para conseguir escolher aí a melhor forma de montar o meu circuito, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Fico à disposição para tirar dúvidas nos comentários. Muito obrigado.